Aí, Alfredo, um prazer receber você aqui mais uma vez, né? Te agradeço o convite, eu sei que você Prazer é todo meu. é um homem muito ocupado, né? Mas aceitou de bom grado o nosso convite. Eu estava falando para as meninas aqui quando eu entrei que esse é um assunto que foge do escopo que eu costumo tratar, né? Que eu falo mais sobre feminilidade, sobre... Eu diria, eu diria, eu diria não necessariamente, né? Porque o feminismo está incluso nesse grande pacote É socialista. verdade, é verdade. Então não é tão Não é fora tão assim, fora não. assim, né? E hoje eu estou aqui como aquela que quer saber, né? Como aquela que quer aprender com você. E eu queria que você se apresentasse. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o pastor Alfredo foi meu pastor de Oreb por alguns anos, lá em Roraima, quando moramos lá. Batizou alguns dos meus filhos, foi tutor do Oreb no seminário, né? Então nós temos uma relação de amizade já há mais de 26 anos com a família dele, com ele, com Sandra. Vimos os filhos nascerem, né? Mas o Alfredo, ele não gosta muito de falar do currículo dele, não, mas eu queria que ele falasse hoje. Ele não gosta, não, mas eu acho importante. Por quê? Porque ele sabe do que ele está falando. Fala aí da tua formação, Alfredo. Além de pastor, o que mais você estuda, além de teologia? É, bom, a parte mais importante é que eu sou pastor há 30 anos, na mesma igreja. Tenho dito que o Senhor tem sido bondoso para comigo, sobretudo no meu amadurecimento no ministério, né? Amadurecimento, inclusive, que você e Oreb fazem parte. É, Também sou professor na Universidade Federal, aqui, há 27 anos. E eu comecei trabalhando com filosofia e metodologia. Hoje eu estou no curso de História, que é a minha formação, e eu trabalho teoria da história e metodologia e filosofia da história. A minha formação, eu tenho doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Simone sabe muito bem disso, porque ela me adotou quando eu ficava por aí, no meu doutorado. E foi um tempo muito bom, lá de São Gonçalo, é um tempo precioso que não sai da minha memória. E eu tenho incluído no meu ministério agir como um João Batista diante dessa situação de coisas. O Brasil vive uma situação insuportável em termos de socialismo. As igrejas têm cedido a isto. Muitas pessoas têm se tornado o que eu chamo de socialista funcional. Isso é grave. E vamos dizer, a minha guerra contra isso não é uma guerra meramente cultural, nem acadêmica ou intelectual, mas ela é profundamente teológica, porque eu estou lutando contra um sistema que deseja a destruição do evangelho e que tem feito isto. O que para mim é um absurdo quando você encontra cristãos que defendem esse estado de coisas, né, em nome de uma utopia. Então, é mais ou menos isso. Legal. Já viram que o papo vai ser bom, né? Ele pincelou aí um monte de coisa que a gente vai falar. Né? Então, eu agradeço muito, Alfredo, você usar esse teu conhecimento todo. Né? A gente sempre fica de boca aberta ouvindo você falar, com o estudo que você tem, o conhecimento que você tem sobre esse assunto, é sempre bom demais. Então, vamos lá. Eu queria que você começasse essa conversa falando de coisas bem básicas para pessoas que não conhecem o tanto que você conhece, que não leram o tanto que você leu. Depois eu vou até te pedir indicação de livros para quem quiser entender melhor o que está acontecendo hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje. Mas eu queria que você começasse definindo para a gente se há diferença entre... Gente, me perdoa se eu vou fazer pergunta idiota, tá? Me perdoa. Você não briga comigo se eu fizer pergunta burra, tá bom? Que você começasse falando sobre o socialismo clássico e o marxismo cultural. Há diferenças, como essas diferenças se evidenciam, e eu queria saber de você também se essas ideologias elas são antagônicas ao evangelho e por quê. Perguntinha longa, né? Tá. Não, tranquilo. O marxismo cultural, ele foi protagonizado por Marx e Engels, era uma dupla. Marx era um cara que teve a família toda destruída, era um bom vivan, vivia às custas do amigo, vivia às custas dos pais, né? É típico de Já esquerdista, foi. né? 30 anos e está em casa vivendo às custas de Uhum. alguém, né? Porque são preguiçosos, não querem trabalhar, só querem militar. Karl Marx ele criou uma teoria, uma grande teoria que envolve história, sociologia, economia, filosofia, tudo.
qual é a base de Karl Marx? Ele vai dizer que a história ela passa por estágios. E esses estágios são determinados pela economia. Então você tem o que ele chamou, e Engels, né, chamaram de sociedades pré-capitalistas, que eram aquelas sociedades que eram anterior ao capitalismo. Aí então ele estabelece o capitalismo e ele fala que o capitalismo ele terá um tempo definido e depois será superado pelo comunismo a partir do socialismo. Comunismo, para ele, é a última etapa. Comunismo significa dizer uma sociedade onde você não tem classes, você não tem governo, você não tem nada. Essas pessoas elas vivem de maneira equânime em todas as áreas da vida. Para isso é necessário o socialismo. Para Karl Marx, a transformação social se dá pela força, se dá pelas armas. Então a gente vai perceber que esse grande laboratório dos horrores, que foi o século XX, tomando, por exemplo, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução no Camboja, elas foram revoluções violentas, elas foram através das armas. Bem, das armas, isso, né? Bota o cano de revólver e diz, agora você vai se submeter, senão morre. E morria. E morreram mais de 100 milhões de pessoas. Só a China matou 70 milhões de chineses. Só a China. Lenin, a Stalin, 30 milhões. Fora os 15 mil em Cuba, etc. E aí a coisa vai se alastra mesmo. É o regime que mais matou na história da humanidade, sem dúvida nenhuma. Só que houve uma crítica, porque alguns teóricos viam o seguinte, caramba, a gente tenta transformar a sociedade pela força, porque primeiro vem a força, depois vem a transformação da mente. Primeiro você é dominado pelas armas e agora você vai se adequar ao sistema. Alguns teóricos, como os frankfurtianos e também Antônio Gramsci, que foi um filósofo marxista italiano, eles disseram que está errado. Essa coisa está errada. Não tem que ser primeiro uma transformação das armas. Por quê? Porque a mente e o coração continuam capitalista. Por isso que se mata tanta gente. Não faz sentido isso. Temos que fazer uma revolução, a princípio, sem tantas mortes. Então, como é que nós vamos estabelecer essa revolução? Nós vamos estabelecer, primeiro, não uma revolução das armas, mas uma revolução cultural. Nós vamos apodrecer de dentro para fora. Nós vamos utilizar o que Gramsci colocava uma classe de intelectuais, professores, que são importantes para a formação dessa mentalidade. Então, o âmago, o objetivo de Gramsci está na educação. Então, é na educação que você vai estabelecer essa mudança. Mudança de quê? A destruição dos valores do evangelho. Gente, é isso. Eu não tô falando somente como teólogo, mas eu estou falando como alguém que há anos, há décadas, lê sobre isso, e eu posso assegurar, o ódio que eles têm é contra o cristianismo, por uma razão muito simples. Na mentalidade doentia deles, é o cristianismo que sustenta o capitalismo. Eles diziam que o capitalismo ele é sustentado pela educação, e sobretudo pela igreja, e a igreja, então, é esse grande baluarte que deve ser destruído, e a família. Então, olhando para os frankfurtianos, eles diziam o seguinte, para que a gente estabeleça uma revolução socialista na sociedade, temos que destruir a igreja, temos que destruir a educação e temos que destruir a família. Então, esses são os três, vamos dizer, bastiões que eles se colocam toda a sua artilharia contra. Qual é a visão? É muito clara. Você transforma a cultura da pessoa, tirando os valores do Senhor Deus, tirando os valores da lei de Deus, a sociedade fica absolutamente imoral. Essa moralidade ela é deslocada no sentido de que a moralidade cristã passa a ser imoral para eles, é isso que eles dizem, né? O cristianismo é imoral porque ele é contra vários pecados que para eles deve ser algo absolutamente livre. Então, vamos destruir tudo isso. Quando você tem essa mentalidade destruída, aí a revolução socialista ela vem assim com muita facilidade. E veja que o socialismo
Ele não ganhou tanto na economia, não ganhou tanto na política, mas ele ganhou de goleada na cultura. Se nós olharmos hoje a cultura brasileira, nós vamos Tá perceber falando que aí, eles parecia são que eu estava vendo, mais que parecia que eu estava vendo vitoriosos. um filme, né, do que está acontecendo conosco, né? Exatamente. Eu participei de uma audiência pública na prefeitura, onde a discussão é se. A discussão não, onde a proposta era estabelecer no currículo para as crianças até 6 anos, inserir no currículo ideologia de Que gênero. loucura. Ou seja, dizer para crianças de 4 a 6 anos que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Que isso é uma formação. E que não existe sexo, o que existe é gênero. Então, gênero, o que, que é? É uma escolha pessoal. No Brasil, nós temos cerca de 23 gêneros diferentes. Quando você vai preencher lá o formulário, e tem lá gênero, eu já odeio. Se é físico, eu risco e coloco sexo. Aí eu respondo masculino, né? Ah, quando você olha para ali gênero, você tem 23 opções para colocar. 23 opções. Então é exatamente isso, é essa destruição. A destruição, por exemplo, do casamento, que é uma coisa muito clara. Quando o Senhor Deus estabeleceu o casamento, eram 3 pilares, né? Número, gênero e sexo. Sexo, homem e mulher. Número, 2. Gênero, entre humanos. Aham. A primeira, eles sabem que isso é um tripé. Se você retira um, o resto cai. Então, o primeiro que eles retiraram é, não, casamento não obedece a esse critério de sexo. Não são 2 pessoas de sexo diferentes, são pessoas do mesmo sexo, também é casamento. O que é um absurdo, porque se eu pergunto assim para você, Simone, você tem filhos? Tenho. Quanto? 2. É o quê? Homem ou mulher? É um casal. Aí eu digo assim, você não me disse nada, casal pode ser homem, homem, mulher. Não, casal Você eu já entende? entendi que é um menino e uma Sim. menina. Ou seja, é uma transmutação, é uma retirada do discurso da realidade para a ideologia. Essa é a prática deles. Então, quando eles dizem que o casamento pode ser em pessoas de mesmo sexo, eles destruíram os outros 2. Existe, por exemplo, no Brasil, e já existe em outros países, onde pessoas querem legalizar um casamento entre 5 pessoas. Né? Um casamento. Não são um casamento, 5 Sim. pessoas. E tanto na Alemanha quanto na Austrália já se entrou na justiça, a época foi negado, a legalização do casamento entre uma pessoa e um bicho. Não tem Né? Era limite, alguém, né? um gato, o Não outro era tem alguém. limite. Exatamente. Agora, qual é a questão? Quando você consegue estabelecer isso, você cria uma confusão ímpia na mente das pessoas, onde as pessoas elas vão respirar afrontas a Cristo e a sua lei. Aí então vem a destruição completa e o socialismo. Então, a diferença é esta. A diferença é que o clássico é pelas armas, é a guerrilha. Né? Vamos pensar em Cuba, né? Vamos pensar na China, mortandades. A atual é leve e indolor. Indolor. Eu quero dizer para as mães que estão aqui, os pais, que o seu filhinho que está lá na escola, veja o currículo dele e veja o que os professores estão dizendo a ele. Porque o projeto é exatamente este. O Estado se arroga no direito de ensinar os nossos filhos o que ele quer. E o que ele quer, no contexto de Brasil, é o processo revolucionário. Que loucura. Bom, dito isso, você já respondeu a pergunta embutida aqui, né? Que essas ideias são completamente antagônicas ao evangelho, né? Porque absolutamente. Absolutamente. Existem estudos, por exemplo, que são estudos sérios, que mostram que Karl Marx ele teve um flerte, pelo menos um flerte com o satanismo. Isso aconteceu na época antes dele escrever, antes do que é chamado de amadurecimento. Isso foi até mais ou menos a composição do Manifesto Comunista. Karl Marx ele tinha um ódio figadal pelo cristianismo, pelo evangelho. E as pessoas que compõem esse tipo de pensamento são contrários ao cristianismo. Então, qualquer visão, por menor que seja, que favorece a mentalidade socialista afronta a Deus. Me permita só um exemplo. Depois você me corta porque eu falo muito mesmo, né? Mas assim, um crente que diz assim, olha só que coisa. Um crente diz assim, o Estado é obrigado a me dar saúde.
O Estado é obrigado a me dar educação. O Estado é obrigado a me dar asfalto. O Estado é obrigado a me dar habitação. Quando se constrói esse tipo de pensamento, parece algo neutro, né? Ou até não perigoso, alguma coisa tranquila, mas não é. Porque quando alguém pensa dessa forma, ele está solidificando essa atitude do Estado de se colocar no lugar do Senhor Deus. Ele olha para o Estado e o chama de Deus. Então você tem a quebra do primeiro mandamento, você tem a quebra do segundo mandamento, você tem a quebra do quinto mandamento, você tem a quebra do sexto mandamento, você tem a quebra do oitavo mandamento e do 10º mandamento. No mínimo, você tem a quebra desses mandamentos. Então é por isso que é sutil, é invisível, se tornou normal, foi normatizado para as pessoas. Eu vejo muito crente reclamando que o Estado tem que dar isso, aquilo e aquilo outro. Isso sem contar com uma situação fática, que é a de que o Estado não produz riqueza. Ele retira a riqueza das pessoas. Existe um imposto que é lícito. Quando o imposto é lícito, segundo as Escrituras Sagradas, quando ele cumpre o seu papel de ministro de Deus, aí é lícito. Mas no momento em que ele se agiganta e utiliza esse dinheiro principalmente para a corrupção, é ilícito. Por isso que é perigoso, é por isso que é sutil, é por isso que eu fico desesperado aqui no meu coração, tentando mostrar que a nossa percepção, ela deve ser uma percepção diferenciada. Temos que ir na contramão de tudo isso. Agora é interessante, né? Você estava falando aí. Como é que a gente não percebe essas coisas? Porque quando você diz que o Estado, por exemplo, você tocou na educação de crianças, né? Na escola. Quando eu digo que é o Estado que deve prover isso, de certa forma eu estou dizendo, bom, ele tem que prover, então quem prover dá o que quer, né? Então, a gente não percebe. E não somente isso, quem provê domina. E aí você vai perceber o seguinte, o domínio da criação, da formação, olha só, o domínio da formação, da mentalidade e do coração dos nossos filhos é o Estado. E o MEC, agora não, porque agora nós temos um governo que é contrário ao estabelecimento. Então ele está tentando de todas as formas mudar isso. Mas até então, e não mudou, porque não é fácil. Não é uma coisa que se estala os dedos. Isso são anos. O Brasil precisaria de pelo menos 15 a 20 anos para termos um equilíbrio. Não é nem mudar, mas um equilíbrio. Então, quando a pessoa diz assim, o Estado tem que dar escola para o meu filho, ele acha que o filhinho dele vai aprender quem descobriu o Brasil, 1 mais 1 igual a 2, que montanha é diferente de vale. Não. Ele vai aprender ele vai ser construído nele uma mente revolucionária. Eu estou há 27 anos na universidade. Eu já vi muitos jovens que vieram de igrejas evangélicas e saíram destruídos. Mas destruídos na sua sexualidade, no uso de drogas, na sua visão de mundo e, sobretudo, naquilo que ele havia, bem ou mal, aprendido nas Escrituras Sagradas. Você sabe que a minha filha, Júlia, ela fez magistério, né? E era engraçado, na época eles diziam, mas a escola não... Construtivismo e Paulo Freire na cabeça, né? E aí o pessoal falava, não, mas a escola não doutrina, isso é baboseira, não é verdade. E ela dizia para mim, mãe, a gente aprende a ensinar essas coisas para as crianças. A gente aprende, a gente tem aulas de como nós vamos... erotizar as crianças, como é que nós vamos permitir que elas escolham o gênero. Ela era ensinada a isso. Ela falava para mim, tem hora que eu paro de ouvir a aula, eu boto um fone de ouvido e vou ouvir música, porque não tem condições de ouvir tudo que vai ser falado. Então não é por acaso, né? E não é despretensioso, né? De jeito nenhum. Eu sei que também a sua área, a área de educação, assim como da Júlia. E você vai descobrir uma coisa interessante, porque às vezes você adota um sistema que você não percebe. Por exemplo, construtivismo. O que o construtivismo diz? O construtivismo diz que há vários saberes. E que você tem que considerar o saber da criança, né? Numa linguagem, aí nesse caso você, Simone, me dá baile, né? Mas vamos lá. O que o construtivismo diz? Escreve bala. Aí ele escreve um monte de risco. Aí vai dizer, não, isso aqui é bala na concepção dele. Gente, isso é diabólico.
Porque a Escritura Sagrada nos diz que existe um princípio de autoridade. Isso quebra o princípio de autoridade. Isso quebra o lugar da criança quando ela deve se submeter a seus pais e a adultos generosos que querem o bem dela. Quebra. E aí o que vai despertar no coração da criança? Rebeldia. O construtivismo, ele possui um objetivo final que não é o aprendizado, é a rebeldia. É quando a criança se torna um adolescente e um jovem e diz assim, não, meu pensamento também vale. E aí vem, obviamente, aquela concepção, meus pais estão ultrapassados. O pensamento de esquerda, ele é assim, a cereja do bolo do pensamento de esquerda é achar um antigo regime para bater. É isso que ele faz, né? E veja que, nesse sentido, para eles, o importante é o agora e o futuro, desconsiderando o passado. Ora, a criança vai dizer, bom, se no passado dizia que eu tinha que ser obediente, hoje eu não sou. E aí o Estado entra com tudo, dizendo, você não pode disciplinar seu filho. Né? Você está proibido de disciplinar seu filho. Aí existem os idiotas úteis, né, dentro das igrejas, inclusive, dizendo, olha, tá vendo, não pode, não sei o quê, é um absurdo e tal. Quer dizer, você tem uma rede, que é uma rede assustadora, é uma rede perigosa, cujo objetivo é retirar da criança, e eu me refiro, obviamente, à criança que está num lar de cristão, um lar evangélico, por assim dizer, retirar do coração dela todos estes princípios. O que, na verdade, se deseja é construir rebeldes. A rebeldia, ela é celebrada. Aliás, esse tipo de pensamento, ele transcende o próprio socialismo. Dentro das igrejas também. Você vai ver gente que está na igreja presbiteriana, que é confessional, que jurou subscrever os símbolos de fé, mas ele vai dizer assim, confissão de fé de Westminster, aquela que foi escrita há séculos atrás, aquela ultrapassada, não, eu estou hoje em tempos diferentes, né? Em momentos diferentes, e aí ele quebra, inclusive, um princípio do nosso símbolo de fé que nos proíbe a livre interpretação. Né? Nós temos o livre exame, mas não a livre interpretação. E aí, quando você desfaz daquilo do passado, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é o espírito da modernidade e, sobretudo, o espírito da modernidade que passa pelo socialismo. A rebeldia, que, claro, não começou com Karl Marx, mas isso vem desde René Descartes, né? Quando René Descartes dizia que ele desprezava todo o conhecimento vindo até ele e agora ele vai tirar o conhecimento dele mesmo. Ele, como indivíduo, vai estabelecer o conhecimento. Aí você tem o indivíduo como uma totalidade em si mesmo que tem o direito de interpretar o que ele bem entender. E aí não tem verdade, não tem nada. Né? Cada um tem a sua construção. E isso está dentro das igrejas e isso afeta a teologia da igreja. Você sabe que uma vez eu fui chamada na escola porque, não sei se você lembra que os meninos estudavam numa escola que era de cunho marxista, né? Eles estudavam no colégio de aplicação da UFRJ. E na época, sim. eu nem sabia o que era isso de jeito nenhum, há 20 anos atrás. E você foi que me alertou, né? Você que conversou comigo e com o Arebe, olha, fiquem de olho no que está sendo dito para eles e tal. E logo em seguida eu fui chamada na escola porque a professora do Lucas estava muito preocupada com ele, porque ele tinha uns 8 anos, porque ela tinha mostrado uma cartolina amarela e aí ela disse aos alunos, isso ela me contando, ela disse aos alunos, o que é isto? E ela ficou muito preocupada com o Lucas porque o Lucas disse, é uma cartolina amarela. Ela disse, ele tinha que ter dado asas à imaginação dele. Ele teria que ter dito como os amigos disseram, é um pássaro, né? É um não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Né? Mas ele disse que era... E ela estava preocupadíssima com isso. Quer dizer, é exatamente isso que você está falando, né? É a retirada de conceitos que são tão claros, né? E aí, num exemplo ridículo, mas é o começo. E todo o conhecimento, a parte do que é absoluto, a parte da palavra, a parte do que é a verdade, né? Sim, você vê, por exemplo, a construção do conhecimento socialista, ele anula o referente. O que é o referente? É a realidade. Ele fica só entre a palavra, os signos e o significado. Então, quando você tira você tira a realidade, você estabelece o significado que você quer.
E tem um outro detalhe também, pessoal. O pensamento socialista se baseia numa premissa de Jean-Jacques Rousseau. Qual é a premissa? O homem é bom por natureza. O que corrompe o coração dele é a propriedade privada. Doideira. Acabou. Só nesse que é o nascedor, é a fontezinha lá, aquele olhinho d'água que dá origem ao rio Amazonas. O olhinho d'água é este, o homem é bom. Só ali eu digo, tô fora. Tô fora porque o homem é depravado Bom, totalmente. dito isso, vou te fazer uma pergunta retórica. É aceitável que existam cristãos esquerdistas, aspas, 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 dentro das nossas igrejas? Ao meu ver, não. O marxismo, bem como toda a ideologia moderna, ou toda a teoria da modernidade, desse iluminismo, é uma religião. Todas elas. Por quê? Porque advém daquilo que Calvino dizia, né? Nós temos o sensus divinitatis, que foi, obviamente, desenvolvido posteriormente por outros teóricos. Então, o marxismo é nada mais, nada menos do que uma religião pagã, assim como o positivismo, assim como tantos outros tipos de ideologia. Toda ideologia, Erich Fägler, que é um filósofo alemão, ele dizia o seguinte, ele dizia que toda ideologia esconde um princípio fundamental, o princípio de que Deus existe e ele domina sobre todas as coisas. Então veja que, nesse aspecto, o marxismo ele não é uma teoria ingênua ou tranquila da sociedade. É, na verdade, uma religião pagã que se levanta contra o evangelho. Então eu sempre tenho usado de ironia dizendo o seguinte, se é permitido a alguém que se diz crente flertar com religiões que praticam a necromancia, né? Então, se o crente diz assim, não, tudo bem que a necromancia, né, consulta aos mortos, etc., é algo assim, tem coisa que não é legal, mas tem coisa legal, eu estou ali, né, vivenciando aquilo, trazendo aquilo para o meu coração. Se isso é possível, então seria possível um crente ser socialista. Como não é possível, em absoluto, o cristão que cede aos encantamentos do socialismo, ele está sendo cooptado a uma religião pagã, uma religião da modernidade que afronta o Senhor e leva o Senhor Deus à ira. Gente, é como eu disse no início, o meu objetivo não é intelectual, o meu objetivo não é político e econômico. A minha questão é Cristo e as afrontas que são dadas a ele. Então, qualquer cristão que diga ser, como disse um pastor muito famoso, está lá no YouTube, um pastor muito famoso, muito conhecido no Brasil, ele disse o seguinte, olha, a história humana se divide em duas partes. O que se esperaria de um pastor? Que ele dissesse pelo menos que Cristo, né? Antes e depois. Não, Karl Marx. A história se divide entre Essa eu perdi. Pastor, no privado eu vou dizer quem é para você. Aqui não, mas no privado eu digo para você. Ele disse isso, ele disse que a história se divide em duas partes, antes e depois de Karl Marx. Ora, o que se esperar disso, não é? Senão uma visão de indignação, porque o Salmo 139 diz, eu odeio aqueles que te odeiam, Senhor. Odeio com toda a minha força. Então, é isso que temos que colocar no coração, sabe? É perceber que o que está em jogo é a verdade do Evangelho. É isso que está em jogo. Agora, Alfredo, você falou aí sobre a diferença do socialismo clássico e da conquista pela cultura. Diz para mim, traça para mim alguns caminhos que o socialismo adota para cumprir esse plano de intervir na nossa vida sem que a gente perceba. Você falou aí já da questão da escola, né? Da gente achar que é o Estado que tem que dar educação. Me fala de mais algumas coisas, porque às vezes eu tenho a impressão de que, por causa mesmo do marxismo cultural, a gente não foi ensinado a raciocinar e a gente tem pensamentos, sem querer, sem saber, que são pensamentos esquerdistas ou socialistas. E a gente não percebe. Dá uns exemplos para mim de como é que a gente pode identificar essa doença no coração da gente.
Sem aderir aqui à teoria da conspiração, que eu não faço parte desse grupo, mas eu poderia dizer que o socialismo está em todo o lugar, em todas as instâncias, em tudo ele vai tentar, de alguma maneira, dominar a sua mente. É isso mesmo, é dominar. O marxismo, por que o marxismo fez tanto sucesso? Porque ele é absolutamente mutável. Você olha, por exemplo, esse marxismo de Karl Marx e olha hoje o marxismo, por exemplo, de Michel Foucault. Então você percebe que ele se adapta. E não somente isso. O marxismo ele não tem nenhum problema em entrar na igreja de carona em teologias. Então nós temos, por exemplo, na Igreja Católica, a teologia da libertação, que é o quê? É um arcabouço teológico que está lá o quê? O germe. E esse germe ele vai desenvolver. Eu conheço, por exemplo, professores universitários que são católicos. São católicos, andam com os símbolos católicos e tudo, mas são marxistas até o osso, entende? Então veja, o que o marxismo faz? O marxismo ele não está interessado que você abandone todas as coisas e se torne um militante do PSTU, por exemplo, do PCO, né? Que são os partidos mais horrorosos que existem, né? PCdoB, são os partidos horrorosos do marxismo. Não. O que ele deseja é que você tome essas questões como normais. Então, por exemplo, por um lado você diz assim, não, eu não aceito que na escola seja ensinado, por exemplo, ideologia de gênero. Ok, mas aceita aquilo que eu disse, que o Estado ele deve te prover de algumas coisas para a tua vida. Perceba, para o socialismo, isso é tranquilo, porque em alguma instância você está defendendo. E aí o que acontece? É porque o discurso socialista ele é moralista. Incrível isso, né? Ele é moralista. Por que ele é moralista? Porque eu mesmo já fui chamado de nazista, eu já fui chamado de fascista, eu já fui chamado de inimigo dos pobres, eu já fui chamado de inimigo de minorias. E o que é isso? Isso é um discurso moral, não é um discurso intelectual, né? Dele tomar as minhas ideias conservadoras, teológicas e rebatê-las uma por uma. Não, é já no adorno mesmo, né? Ah, você não presta, você é fascista, você é nazista. Então, o que acontece? Isso reprime e as pessoas ficam reprimidas. Um dos elementos mais utilizados pelo socialismo como penetração invisível, uma das artimanhas é o chamado politicamente correto. O politicamente correto é vendido a nós como uma linguagem que respeita as pessoas, etc. Não, eu não preciso, primeiro, eu não preciso de politicamente correto para respeitar as pessoas. Cristo, o Senhor da Glória, ele já disse, quem chamar o seu irmão de raca vai para o inferno. Ele diz lá. Ele está mostrando que nós precisamos... A nossa palavra tem que ser temperada com sal para saber como devemos responder a cada um. A Escritura Sagrada já nos ensina. Então, a preocupação da esquerda não é estabelecer um discurso que seja um discurso, vamos dizer assim, aceitável. Não, é cerceamento. Você é cerceado. O politicamente correto, ele impede a sua fala, ele monitora a sua cabeça e ele te traz a força para a lógica socialista. Então não confunda. Ah, mas o politicamente correto é bom porque a gente vai tratar bem A, B e C. Não, 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 não. Isso aí eu já tenho no Evangelho. O Evangelho já me ensina isso, o Cristo já me ensina isso. No Evangelho é verdadeiro. No socialismo é apenas a casca, né? Tudo é casca para, no fundo, cercear a sua mente. É aquilo que George Orwell escreveu em 1948, quando ele chama de novilíngua, naquele livro 1984, né? Que é um romance que todo mundo deveria ler, inclusive. Ele fala da novilíngua, né? Uma nova linguagem. E, de fato, você tem essa nova linguagem. Não é mais sexo, é gênero, enfim, você tem aí toda uma mudança de se falar. E essa Não pode falar fala se preto, torna é o quê? negro, né? Exatamente. E agora é afrodescendente. Quer dizer, você tem... no que isso resulta? Isso resulta numa adequação da sua mente à lógica socialista.
O politicamente correto não traz preocupação com a comunicação saudável. O politicamente correto é uma arma, dentre outras, para monitoramento, cerceamento e inserção do socialismo na mente das pessoas. É sério isso. Então, o socialismo, na verdade, ele está em todos os lugares nesse sentido. E eu digo, a maior arma, veja, a maior arma que existe no socialismo é de cunho moral. Simone, você sabe disso. Você ainda é uma mulher muito nova, mas você sabe que na geração de 1990 era vergonhoso se dizer conservador. Ah, eu sou conservador. Eu sou tradicional, né? Eu lido... Não, isso não pode. Por quê? Porque quanto mais ao passado, mais nazista, mais fascista, isso é de cunho moral. Hoje eles estão perdendo um pouco isso, não é? Porque algumas pessoas têm aberto a visão com relação a essa linguagem, mas a forma dele nos cooptar é dessa maneira. Eles forçam para que as pessoas sintam vergonha de se colocar contrário ao pensamento socialista. Alfredo, você falou aí de cerceamento, monitoramento, ter que abrir mão de liberdades básicas. Fala um pouquinho do que a gente está vivendo hoje no Brasil. Me diz se você acha que, de alguma maneira, alguma relação entre essa pandemia e a maneira como se está encarando essa pandemia e como se está aproveitando, né, uma doença para ser um instrumento de intentos que a gente não está percebendo. Fala um pouquinho disso para a gente. Em primeiro lugar, eu sempre digo o seguinte: quem sabe o que é melhor para mim e para minha família sou eu. E não Obrigada. é o Estado. Né? Sou eu. Eu sou simpatizante ao afastamento vertical. O que é o afastamento vertical? Seus pais, por exemplo. A gente sabe que seus pais são idosos, que se eles se expuserem a isso, eles correrão um risco muito maior do que o seu, por exemplo. Eu já estou meio lá, meio cá, né? Aliás, eu e o Aurélio também, né? Porque o Aurélio também é hipertenso que nem eu, então, enfim. Mas sabe disso. Então, o isolamento vertical, onde cada família vai se resguardar, não é? E o restante, tomando os devidos cuidados, é claro, né? Manter toda a liberdade que existe. Na verdade, veja bem, eu vou fazer aqui algumas afirmações e eu quero ser cuidadoso não por medo, mas porque eu não tenho dados ainda suficientes para afirmar contundentemente. Mas tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, H1N1 veio de onde? China. Gripe aviária, China. O primeiro surto de Covid, China. Novo coronavírus, China. Será que isso não me diz alguma coisa? Será que não paro para pensar, caramba, que brutal coincidência, não é? Por que não nasce no Japão? Por que não nasce... Aí dizem assim, não, mas é porque a alimentação deles... Não, você vê os vietnamitas, por exemplo, os cambojanos também têm uma alimentação esquisita. Eles comem animais. Por exemplo, no Vietnã, eles comem morcego. Né? Eles têm um ensopado de morcego lá. Dizem que é uma delícia, né? Então veja, e por que não nasce nesses lugares? Só nasce ali. Segunda coisa, por que o mundo rui e a China cresce economicamente? Não só pela venda desses produtos, e ela determina para quem deve vender, mas o mundo de joelhos diante dela com relação a isso. Aí sim, agora o que eu vou falar a partir daqui, eu tenho dados. Você vai perceber a estratégia de Xi Jinping, que é o presidente da China. O que ele estipulou, os seus juramentos e o que ele tem como objetivo para o mundo. É por isso que a China, o que acontece nesse período, isso também é visível. Eu não tenho dados concretos, quero ser responsável aqui, mas eu estou vendo isso. Tudo está se desvalorizando. O Brasil vai viver uma recessão nunca experimentada ao longo da sua história. Nós podemos chegar à situação de ter dinheiro no bolso, ir no supermercado e não ter o que comprar. É isso. O que isso vai acontecer? Uma quebradeira geral.
E quem é que está comprando tudo isso? A China. A China já comprou ações na Azul, comprou ações da Rede Globo, comprou ações da Bandeirantes. Ele está comprando todas essas concessões de energia. A China está comprando tudo. Então veja, quando você olha para esse cenário mais amplo, você vai perceber que tudo isso que acontece não é por uma questão sanitária. Existe um objetivo a mais. E não somente isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que muitos governadores, muitos prefeitos, eles estão entrando nessa empreitada para desidratar e destruir o governo Sim. Bolsonaro, que até agora não conseguiu governar. Sim. Porque o rapaz é o seguinte, ele dá uma virada, opa, escolhe um, epa, não pode, tá desse jeito. Ele não é chefe de governo, né? Ele só parece chefe de Estado. O chefe de governo parece que são as outras instâncias. Sim. Então, esse frenesi que se tem, porque isso está mais que provado, a Covid-19 ela é menos letal que a H1N1, ela é menos letal que a influenza, a doença da gripe. Tem morrido muito mais gente no mundo de câncer, de tuberculose, de malária, de chikungunya, de dengue. Está morrendo. Só que o foco é onde? O foco é na Covid. De fato, isso tem se criado para se estabelecer uma nova era no mundo. Isso foi dito, isso já está sendo dito por intelectuais marxistas e, inclusive, políticos, incluindo o Brasil. Já existem políticos que estão dizendo, não, nós precisamos de um governo mundial que possa cuidar dessa questão, etc, etc. Então, agora, isso tudo envolve o quê? Envolve o controle da sociedade. Então, a sociedade ela precisa ser controlada. Então, em nome de uma segurança sanitária, você invade os apartamentos, as casas, as pessoas. Isso parecia um absurdo há 2 meses atrás, 3 meses atrás, se alguém contasse isso, que você vai ser preso, que você está caminhando na rua, que vão entrar na sua casa para dizer quantas pessoas podem estar dentro dela, que iriam te proibir de ir à igreja, de uma igreja funcionar. Se você imaginasse isso, que você seria monitorado, né, que iriam aferir sua temperatura sem que você permitisse, a gente acharia uma loucura, né? A gente diria que, imagina, que está longe de acontecer aqui no Brasil. E, de repente, em nome da questão sanitária, nós estamos reféns dessa situação de forma muito assustadora. Eu vou dizer que eu estou assustada, não com o que está acontecendo, mas da maneira como nós temos aceitado isso e nós temos comprado o discurso. Exatamente. E o que acontece é o seguinte, como eu disse para você, isso não é uma questão... Quando eu falo isso não é uma questão meramente sanitária, eu não estou falando do vírus em si. O vírus é uma questão sanitária. Tá lá, é real. O que eu estou dizendo é o que está acontecendo em nome do vírus. Você vê absurdos, por exemplo, a cloroquina tem se tornado um debate assim estranho, porque alguns médicos têm dito que sim, a cloroquina ela tem resolvido casos, outros não. Mas em algumas instâncias isso tem sido proibido, inclusive pela OMS. A OMS é manipulada pelo Xi Jinping, que é o dono da China, né? É o fazendeirão lá da sua grande fazenda, que é a China. Agora, por que isso acontece? Isso acontece por vários fatores. E não há um interesse real de se estabelecer, obviamente, uma resolução para isso. Eu vou te dizer por quê. Tá, tranca todo mundo em casa. Ok, tá todo mundo trancado. A gente sabe que o diferencial desse vírus é a sua alta capacidade de contaminação. Ele não é a letalidade, é o alto grau de contaminação. Ok, vai ficar fechado até quando? Porque quando soltar... Vai contaminar. O vírus vai estar. Ele está lá, vai contaminar. Eu e você vamos pegar. Não tem para onde ir. E se a gente for morrer de Covid, foi determinação do Senhor Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu vou morrer de alguma coisa. Ou coração, ou vou morrer afogado, ou sei lá, né? Pode ser também da Covid. Agora,
é claro que com esse discurso, e eu sei que você também, aliás, é importante, Simone, a gente deixar claro isso para as pessoas. Não significa dizer que nós não estamos nem aí para o vírus. Não é Essa é a isso. Eu acusação, tenho muitas vezes. certeza que você cuida de Aham. seus. Eu tenho certeza que você cuida de seus Uhum. pais com muito carinho, atenção e até pequenos temores com Uhum. relação a ele, não é? Porque são idosos, né? Tem a sua bisavó, é viva ainda, né, sua Morreu no bisavó? começo da pandemia. Ah, Bastante. pronto. Então, mas então tem seus pais que estão ali. Claro que você tem todo um cuidado. Você tem todo um cuidado com o Oreb, porque apesar de na idade não, mas ele é hipertenso, então está comprovado que isso potencializa e tal. Não se trata disso. Se trata de nós gritarmos e dizer assim, gente, a questão está além da vigilância sanitária. Está em nós nos conformarmos. E olha só a situação em que nós estamos, Simone. Comércios têm tido as suas portas Uma soldadas, loucura, com solda. loucura. Eu já vi várias vezes, teve um caso, eu não sei, foi no Nordeste, eu não me lembro, há umas 4 ou 5 semanas, de um rapaz que foi abrir a loja, ele não tem o que comer. Ele não tem, ele disse assim, oh, não, eu vou manter aqui, a pessoa não se aproxima. Foram lá, ele teve um ataque de epilepsia. Tal era o seu nervosismo, ele teve um mal súbito ali. Foi filmado isso. Então você percebe que por que esse exagero? Porque existe algo por trás. O que é? Destruição do governo Bolsonaro, sobretudo no Brasil, mas pensando na visão mundial, é a porta para se estabelecer uma nova ordem mundial. E eu digo para você, Simone, não é profecia, não. Isso aí é razão. Prepare-se para um novo vírus no Uhum. futuro. Porque você percebe que são ciclos, Sim, né? sim, A gripe aviária, H1N1, a corona. sim. Prepare-se. Porque é exatamente isso aí, não agora, porque não tem mais tempo, mas a gente pode conversar, por exemplo, sobre o globalismo. Qual é a intenção desses globalistas, como George Soros, por exemplo, Uhum. que agora está financiando a Argentina, que é socialista? Como é que um grande capitalista financia um governo socialista? Mas isso aí fica para uma outra hora. Ô, Alfredo, e a gente já tá nos nossos últimos 10 minutos. Eu gostaria que você dissesse para mim, a gente vai ter outras conversas, né? A gente vai falar sobre esse tema mais algumas vezes, né? Ah, eu sou muito grato por Eu, isso. eu sou, porque às vezes eu quero explicar a minha indignação e não sei fazer, e você faz muito bem. E você faz com base, né? E eu não tenho essa base toda. Eu só espero que não seja malandragem, né? Que carioca tem um malandrão também, né? Mas veja bem, quando a gente vê, assim, caminhando para o nosso final, né? Quando nós vemos essa intervenção do Estado em áreas que não lhe compete, né? Porque a gente estava falando aí deles dominarem a escola, deles colocarem para os nossos filhos o que eles devem pensar, como eles devem pensar, e agora eles estão nos dizendo A família, família, como você deve como disciplinar você seu deve disciplinar filho e seu tal. filho. Você vê que isso é um crescente, né? E agora a gente chegou ao ponto de que a gente não pode ir a determinados lugares, né? Direitos básicos, né? Garantidos na Constituição brasileira estão sendo violados flagrantemente. Esses dias, um amigo nosso foi ao bairro dos pais para levar remédio, os pais idosos. Ele foi lá para levar remédio. Ele não pode entrar para levar remédio para salvar os pais que estavam de outra doença. Mas não existe outra doença, só existe o Covid agora. Só o Covid é merecedor de ser tratado. Outras doenças você é cerceado, você não pode. Então, quando nós vemos essa intervenção, o que é que nós crentes podemos fazer? Quando a gente vê que nós temos, e aí esse é um discurso que tem sido muito dito, né? Que nós estamos abrindo mão agora da nossa liberdade pelo bem comum, estamos abrindo mão da nossa liberdade e precisamos abrir mão da nossa liberdade para a saúde de todos. Como é que a gente, como cristão, que já entendeu que isso não é verdade, que a gente não pode abrir mão, né, de direitos básicos que nós temos, como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer como cristãos? A gente deve esperar apenas na providência de Deus ou a gente deve se manifestar, a gente deve tomar atitudes como cidadãos? O que você pensa? Em primeiro lugar, fazer o que nós estamos fazendo aqui, não é? Tentar divulgar isso o máximo possível, conscientizando as pessoas do que está por trás de tudo isso que está acontecendo.
Hoje o mundo vive um horror, né? É um terror, é assustador. E isso, obviamente, pela atuação de um país socialista, que é a Sim. China. Porque, é claro, não se pode provar, né? Quero deixar claro, se pode provar que eles criaram esse vírus, mas eles omitiram para que a coisa, no mínimo, Sim. crescesse. Essa é a acusação que é feita contra a China. Então, divulgar aqui. A segunda coisa é utilizar aquilo que a Constituição nos garante, que é manifestação. A manifestação, ela é legítima e nós precisamos nos manifestar. É claro que essa manifestação é ordeira, essa manifestação ela deve ser pacífica e ela deve conceder glória a Cristo, pessoal. É importante isso, a gente não, porque senão a gente vai para o outro lado e se Sim, perde na sim, sim. jornada. A gente tem que pensar na glória de Cristo. O terceiro ponto é viver aquilo que Pedro, inspirado pelo Espírito de Cristo, disse: importa obedecer a Deus que a homens. Então, existem instâncias, se o Estado ele interfere naquilo que é ordem do Senhor, que ele estabelece como um mandamento, então nós temos que obedecer ao Senhor Deus e, obviamente, desobedecer aos homens. Isso também, Simone, poderia ser tema de uma outra live, Uhum. né? Quando ocorre a desobediência civil, você, como reformada que Aham, sabe que os reformados eles têm uma visão clara aham. sobre isso. Mas é muito importante que nós nos manifestemos. A gente precisa se manifestar. Hoje, uma coisa. Você vê, não é? Porque o soberano sobre todas as coisas é o Senhor Deus. E uma coisa boa que tem acontecido nesse momento de pandemia, da dita pandemia, é isso que está acontecendo aqui. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Nunca. Você já está há mais tempo. Eu não. Não sabia nada. Hoje eu tenho um canal no YouTube, né? Hoje eu lido com o Instagram, que eu tinha era raiva do Instagram, eu achava o Instagram muito de modinha, muito de flu-flu, muito de Aninha, né, minha filha. Hoje eu vejo que é uma ferramenta maravilhosa. Então você tem. Eu disse assim, Senhor, que maravilha é poder utilizar essas ferramentas. Então nós crentes precisamos ser pregoeiros da verdade. Nós precisamos ser como João Batista. João Batista morreu porque ele denunciava o que estava acontecendo no palácio, nas práticas palacianas. Nós crentes somos assim. Como disse Abraham Kuyper, não existe 1 milímetro sequer deste Não mundo que tem. Cristo não diga, é meu. E a política também. Então nós temos sim que, de todas as maneiras, e como forma, inclusive, de pregação do Evangelho, denunciar essas coisas. Nós não podemos ficar simplesmente pacíficos e não podemos também citar um texto fora de contexto. Não, não. A Escritura Sagrada diz que nós temos que nos submeter às autoridades. É verdade. Devemos nos submeter, devemos respeitar, honrar, devemos, inclusive, orar por elas. Mas há um limite. Há um limite para isto. E o limite é a glória de Deus. É o exercício da sua lei. Então, ainda que eu perca a cabeça, como João Batista perdeu, ainda que eu perca a cabeça, né? Foi o maior profeta, Cristo disse isto, né? Morreu naquelas condições. Você vê como o reino de Deus é contrário ao mundo, né? Porque o glamour palaciano matou aquele homem tão despojado, mas ali estava um grande homem, não por ele mesmo, mas por causa do Espírito de Cristo na vida dele. Ainda que isso aconteça, nós devemos nos firmar na verdade e denunciar o erro. Isso é extremamente importante. Agora, denunciar sem paixões Uhum. humanas, sem ideologias que se colocam acima da Escritura Sagrada, sem a divinização de instituições ou Uhum. políticos. Nós devemos fazer isto para a glória de Cristo. E aí você já respondeu a minha última pergunta, que era se, porque às vezes acusam quem defende essa ideia que você e eu defendemos, acusam disso, de que você é idólatra da liberdade, né? Porque você está passando por cima da saúde dos outros, porque você não está preocupado com a saúde dos outros, e isso é uma idolatria, né? A liberdade. Mas quando essa liberdade
tá ligada à glória de Deus, né? Ao meu direito de me reunir com a minha família, de me reunir em culto público, né? De praticar a minha religião. Então, você vê que não é questão de idolatria, né? Alfredo, eu queria que você desse suas últimas palavras para nós. A gente vai sentar ainda para conversar, para bolar mais algumas lives sobre esse tema, porque Saudade de você, saudade. desse meu Oreb querido, que deve estar aí. Mande um beijo, Eu literalmente, para mando. ele. Manda um beijão para esse meu irmão Eu mando querido. sim, obrigada. E aí eu queria que você usasse esses últimos 4 minutos para dar uma pastoral, né, para nós como igreja, né? Esses são momentos que a gente tem temido muito, que a gente tem ficado com o coração muito atemorizado pelo rumo que as coisas estão tomando, e às vezes a gente perde isso de vista, né? Que existe um governador sobre tudo isso, que é o nosso Senhor, né? Vamos lá. Em Daniel 2, 20 e 22, Isaías 45, de 5 a 7, nos fala uma verdade maravilhosa. O Senhor Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Na época do rei Uzias, você sabe que o reino estava destruído. Isaías vai ao templo. E diante de toda aquela destruição, ele tem a visão de Cristo. Ele vê a Cristo sentado num alto e sublime trono, onde Cristo, ele de fato estabelece a ordem de que ele deveria agir como profeta. Ou Elias, né, que fugia ali, amedrontado, né, um certo mimimi também. O que Deus faz? Ele diz, não, vá lá, unja os 2 reis, unja também Eliseu. E há 7.000 que não se dobraram. Volte, cumpre o seu trabalho, cumpre o seu ministério. Ele estava com medo de morrer. A Covid dele era Jezabel, né? Então ele estava com medo de morrer e nem morreu, né? Ele foi elevado aos céus num redemoinho. Então, o que nós precisamos entender é que nós estamos guardados nas mãos do Senhor. É claro que nós precisamos ter responsabilidades. Essas responsabilidades não dizem respeito somente à Covid-19. Há outras doenças também. Mas, porque nós somos o templo do Espírito Santo, precisamos também, obviamente, demonstrar responsabilidade com relação a isso. Temos a nossa responsabilidade, mas por cima de todas as coisas está o Senhor Deus. É o Cristo que reina. Ele reina sobre todas as coisas. E é importante pensar que no sermão profético do Senhor da nossa vida, o Senhor da glória, ele disse, são dores de parto. Vai chegar até o ponto... Para onde que o mundo está caminhando? Está caminhando para um sistema mundial de governo. Seja por uma pessoa ou por um sistema. O que é isso? É aquilo que o Senhor da glória chamou de o iníquo, o anticristo. Não é? Aquele que vai se levantar. E esses sistemas perseguem a quem? A igreja. Então, irmãos, eu sei que isso derrete às vezes o nosso coração. E sim, precisamos lutar para estabelecer a glória de Cristo, porque quando se levantam esses anticristos, como João diz que muitos se levantam entre nós, devemos denunciar e devemos estabelecer a glória do Senhor. Mas Deus está sobre todas as coisas. Todos os rumos da história não serão determinados por globalistas ou pela China, mas pela mão providente do Senhor Deus. Deus estabelece os seus decretos na criação e na providência. E na providência, obviamente, ele utiliza os intercursos que ele mesmo estabeleceu para o mundo, mas ele governa. Então, quando nos sentirmos assim, tão indignados e acuados, lembremos-nos, Cristo reina. Amém. Glória a Deus por isso. É isso que tranquiliza o nosso coração, não é? Alfredo, obrigada. Que maneira maravilhosa de anteceder o dia do Senhor, que é amanhã. Um grande abraço.